Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É muito importante saber isso. Que não foram apenas os pecados nossos que Jesus tomou sobre Ele, mas também as nossas enfermidades, as nossas doenças. Tudo de ruim que nós tínhamos, Jesus levou sobre Ele. Por quê? Que coisas essas? Todas as maldições que estavam sobre nós. Nós falamos aí nas lições anteriores e citamos a aliança de Deus com o homem e vimos que a quebra dessa aliança trazia maldições. Você pode ler em Deuteronômio 28. Você vai ver as maldições. Todas essas maldições estavam sobre nós. O que Jesus fez? Ele tomou sobre ele todas as maldições. E nessas maldições você vai encontrar tanto maldição na parte financeira, como na parte de saúde física, como na parte de saúde espiritual. Então, corpo, alma e espírito. As maldições são as três áreas. E Jesus levou sobre ele essas maldições nessas três áreas. Você precisa acreditar nisso. Você precisa não só crer na salvação, porque essa salvação, quando a gente fala em português salvação, aí a gente pensa logo alma e no máximo espírito, mas não pensa no corpo. Então abrange as três áreas do nosso ser. Salvação vem da palavra souzo, e não é só salvação da alma, mas também o corpo restaurado, o espírito ligado a Deus. Então tem várias significações aí dentro da palavra salvação. Então, além de tomar a enfermidade, tomou as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, quando Jesus toma sobre ele nossas dores, enfermidades, os pecados, então ele agora está assumindo a condição do homem, está substituindo, está fazendo um sacrifício vicário, substituto. Ele vai à cruz, onde eu tinha que ir, onde cada um de nós tínhamos que ir. Ele morre a minha morte, a nossa morte. Ele leva sobre ele o meu pecado, os nossos pecados. Leva a minha enfermidade, minhas dores, as suas enfermidades, suas dores, de cada um de vocês que estão assistindo. Então ele levou sobre ele. Ele não tinha do que morrer, ele nunca pecou, o salário do pecado é morte. Mas o que aconteceu? Ele tomou sobre ele então os nossos pecados, agora ele era digno de morte. Então, quando ele ficou digno de morte, foi desprezado e agora foi dado como um homem que o juízo de Deus estava sobre ele. Era como se todas as maldições então que eram para nós estavam então sobre ele. E aqui então a Bíblia diz que nós, olhando para ele, o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Seria como então o juízo de Deus, a justiça de Deus sobre o pecado nosso estava sobre ele. E foi condenado em nosso lugar a morrer numa cruz. No versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então ele apanhou, sofreu pontapés, chicotadas, coroa de espinho na cabeça, tudo pregado na cruz, tudo pelas nossas transgressões. Aí diz exatamente isso, moído pelas nossas iniquidades, por causa de nós, não foi por causa dele, ele nunca pecou. Mas é em nosso lugar que ele passou tudo isso. E aí diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, para nós estarmos em paz com Deus, é um castigo para nós, porque nós é que merecíamos esse castigo. Mas o castigo estava sobre ele. E a Bíblia diz então que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então cada pontapé, cada soco, cada cusparada, cada varada ali na cabeça de Jesus com aquela coroa de espinho, a cruz ensanguentada, tudo isso foi por mim, foi por você. E cada uma dessas pancadas era para mim. E serviu para tirar de mim tudo isso.
para me livrar de tudo isso. Então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, Ele levou as nossas enfermidades, se tornando enfermo em nosso lugar. Depois, no versículo 6, diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, nós andávamos como ovelhas desgarradas, perdidas, sem salvação, sem perdão, sem reconciliação com Deus, sem conhecermos Deus. Vivíamos atolados nos nossos pecados e iniquidades, escravizados por Satanás, sem rumo, sem saber como achar a solução. Mas Deus então fez com que os nossos pecados e iniquidades fossem então lançadas sobre Jesus. No versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, se nós olharmos para os animais, eles gritam quando vão ser mortos. A ovelha não, ela vai para o matadouro caladinha. Se fosse um de nós para ser levado à cruz, nós gritaríamos, espernearíamos, chutaríamos, xingaríamos, faríamos tanta coisa para não morrer. Mas Jesus foi calado, porque Ele estava indo em nosso lugar. Se Ele quisesse, Ele poderia destruir todos eles. Se Ele quisesse, Ele mataria todos. Ele tinha milhões de anjos a seu serviço. E Ele mesmo disse: se eu quisesse, meu Pai mandava aí 2 legiões de anjos aí para me livrar. Mas é para isso que Ele veio. Ele diz: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Estou dando a minha vida pelos homens. Voluntariamente. Ele escolheu o dia e a hora. Não foram os homens que dominaram Deus, ou escolheram a hora, o dia. Eles não tinham poder para isso. Mas Deus mesmo, aí Jesus, escolheu a hora, o dia, o lugar, e de que maneira iria morrer, em nosso lugar. Então Ele deu voluntariamente a sua vida por nós, na cruz do Calvário. Então diz bem claro que Ele fez cair sobre Ele as iniquidades de todos nós. Provavelmente aí, na última ceia com os discípulos, porque a ceia significa: o que é meu, eu te dou, o que você tem, me dá. Minha vida se torna tua, a tua vida se torna minha. Então provavelmente nessa última ceia que Jesus fez, que era na verdade a primeira e última ao mesmo tempo, era a última Páscoa, mas logo após a última Páscoa que Ele celebrou, Ele iniciou a primeira ceia. Então nessa refeição, é uma refeição de aliança, onde Ele toma a vida do homem para Ele e dá a sua vida pelo homem. É onde Ele toma os nossos pecados sobre Ele. Ele pega de nós tudo de ruim que nós tínhamos e dá para nós tudo de bom que Ele tinha. Então é uma refeição de aliança. Por que isso? Porque o que nós comemos vai para o sangue, e sangue é vida. Então eu estou te dando a minha vida. Então eu estou te dando a minha vida e você está me dando a sua vida. Eu estou te dando tudo que eu tenho, inclusive dívidas, pecados e tudo. E você me dá tudo que você tem. Então, como Jesus não tinha pecado, nada de ruim para dar, Ele deu tudo de bom. Vida eterna, vida em abundância, vida com Deus, salvação. E nós demos para Ele o quê? Nós só tínhamos coisas ruins. Pecado, enfermidade, iniquidade, doença. Tudo de ruim nós demos para Ele. Isso é um sacrifício, então, vicário, substituto. Número 8. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, da opressão, do juízo que estava sobre nós, Ele tomou sobre Ele. Então, o juízo de Deus veio sobre Ele. O juízo sobre o pecado veio sobre Jesus, porque Ele estava morrendo a nossa morte, estava levando o nosso pecado sobre Ele, estava nos substituindo naquele sacrifício. Então Ele foi oprimido. E aí fala então: quem contará o tempo da sua vida? Por quê? As pessoas olhavam para Ele e viam ali uma pessoa toda ensanguentada, quebrada, não podiam nem dizer a idade que Ele tinha agora.
E também tem o significado que aquele que estava ali é eterno, é Deus mesmo, dando a vida por nós. Mas Deus é Espírito. Como o homem poderia matar Deus? Não tinha jeito. Mas Ele se fez homem, levou sobre Ele os nossos pecados e agora Ele pode morrer em nosso lugar. Ele se fez homem para morrer em nosso lugar.